Eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ver como Jesus me olhou. Como Jesus me olhou. Isso é ser cristão. Isso aqui que você cantou agora é ser cristão. Ser cristão não é frequentar uma igreja e andar com a Bíblia debaixo do braço, cumprir tradições, obrigações religiosas. Tudo isso não é ser cristão. Ser cristão é ser como Cristo. Por exemplo, você sabia como surgiu, você sabe como surgiu a palavra cristão? Os discípulos, porque quando Jesus subiu, você sabe, foi crucificado, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias em forma humana e depois subiu aos céus, não foi isso? Aí os discípulos começaram a pregar, a falar de Jesus, a anunciar Jesus. E os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, pregando nas ruas, falando do amor de Deus para as pessoas, mostrando um caráter de Deus para as pessoas, foram chamados de cristão pelos incrédulos. Não foram os discípulos que criaram a palavra cristão. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos pelos incrédulos. Por quê? Porque eles olhavam os cristãos e viam nos cristãos as mesmas características, as mesmas atitudes de Cristo. Por isso chamaram eles de cristão. Então, cristão é ter o caráter de Jesus, é andar como Jesus andou. E é isso que as epístolas ensinam, enquanto que os evangelhos falam sobre o poder de Jesus, do nome de Jesus, das curas e alguns ensinamentos. As epístolas, elas trabalham no nosso caráter, porque as epístolas foram cartas escritas pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, para aconselhar a igreja, para orientar a igreja. Então, quando você lê as epístolas, já seja a de Tiago, que nós temos lido, as de Coríntios, Timóteo, você vai encontrar ensinamentos que vai moldar o seu caráter. Não significa que, ao conhecer, você vai praticar, porque, como nós lemos no domingo passado, existem os ouvintes e o quê? E os praticantes. Mas se você buscar, a cada domingo que nós temos meditado nessas epístolas, você buscar se adequar ao que você está aprendendo e colocando em prática tudo que está sendo ensinado, então você vai se tornar um cristão. Se não é, vai se tornar um cristão. Não pelas vezes que vem à igreja, não pela religião que você abraçou, mas por causa do caráter que agora existe em você. Percebe, sim ou não? Não é você que tem que dizer para os outros que você é cristão. São os outros que têm que reconhecer que você é cristão pelo seu caráter. Amém? Por exemplo, hoje, no capítulo 2, diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. É o que está escrito aí? Olha só. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, aqui, o apóstolo Tiago escreveu essa epístola para essa igreja, porque ele percebia que os cristãos daquela igreja tratavam de modo diferente as pessoas pela sua condição social. E o apóstolo Tiago repreendeu eles por conta disso, porque
se deve tratar o pobre ou o rico, o negro ou o branco, o português ou o brasileiro, todos de igual modo. É por isso que no centro de ajuda não existe cadeira de honra para pessoas de mais condição. E a mesa de atendimento para todos é a mesma. E as cadeiras não têm VIP, cadeira VIP e outras normais. Porque aqui nós somos todos iguais. Mas não é só pela condição financeira que se faz acepção de pessoas. Há várias formas da pessoa fazer acepção de alguém. A mais fácil, ou a mais comum, é pela condição econômica. Se você entra numa loja bem vestido, enche de vendedor do seu lado. Se você entra mal vestido, é capaz de você ficar ali na montra, ali uma meia hora e ninguém lhe atender. Nos restaurantes, em qualquer lugar. Não é verdade? Então, a forma mais comum de acepção de pessoas é pela condição econômica. Mas existem outras inúmeras coisas que podem ser razão de acepção, como cultura, educação, raça, até mesmo tempo de igreja, até mesmo religiosidade. Mas não importa qual é o tipo de acepção, a razão dela existir é sempre uma. Quem faz acepção de alguém pela condição financeira, ou faz acepção de pessoa pela sua raça, pela sua nacionalidade, ou por qualquer outra razão, por qualquer outro motivo, a razão dessa acepção de pessoa é uma só. É aqui que está escrito no versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes, o quê? Juízes, tomados de perversos pensamentos. Então, a pessoa que faz acepção de alguém, ela faz porque ela se coloca na condição de juiz, de julgar. E é aí que está o pecado, em se fazer acepção de pessoa. Porque, olhe para mim, por favor, é evidente que você tem que saber com quem você anda, você tem que saber escolher as amizades, você tem que saber escolher com quem você conversa, e isso até mesmo dentro da onde? Da igreja. Mas o fato de você reconhecer que uma pessoa não é digna da sua confiança, não te dá o direito de julgá-la. Você se afastar de alguém que está lhe aborrecer, não te dá o direito de você criticá-la ou julgá-la. Uma coisa é, por exemplo, você encontrar uma pessoa e, ao conviver com ela, você percebe, poxa, a pessoa só vive falando mal das coisas, só fala mal dos outros, a pessoa é falsa, eu já peguei ela mentindo várias vezes. Não dá para mim ficar com ela, não. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, e a amizade continua. Amém? Agora, a ponto de você julgar, condenar, a ponto de você se achar melhor do que ela, aí você está errado. Percebe, sim ou não? Porque ela tem o erro dela, mas você também tem os seus. Por exemplo, posso contar uma história? Você conhece o porco-espinho? Aqui eu acho que tem outro nome. As pessoas disseram de manhã, mas eu não entendi. Cacheiros? Ouriço cacheiro. Ele tem aqueles espinhos, não tem? Você sabe que nas regiões mais frias, onde há gelo, onde há neve, eles se juntam para um aquecer o outro, para um esquentar o outro. Só que, quando eles se juntam para um esquentar o outro, eles sempre escapam uma picadela, um espinhado, um espinho de um escapa e espeta o outro. E para eles sobreviverem, escuta essas palavras, para sobreviverem, eles têm que aprender a suportar os espinhos uns dos outros. Mas há uns porcos espinhos mais orgulhosos que não aceitam sentir o espinho do seu companheiro. O que eles fazem? Eu não estou aqui para ser espetado por ninguém. Espera lá, deixa lá, eu não estou aqui para aguentar espinho de ninguém. Se isola. São esses que morrem congelados. Porque preferem morrer congelados do que ter que aguentar o espinho dos outros. Mesmo sabendo que ele também tem os seus e que também os seus espinhos estão a afetar os outros. E não tem gente assim dentro da igreja? Eu já vi gente dizer assim, eu entro na igreja e não falo com ninguém.
Porque na cabeça dela, só ela presta na igreja e todo mundo não presta. Esse espírito não é bom. Esse espírito não é bom. Tem gente que diz assim, olha, eu não converso com ninguém. Não é que você tem que também agora virar político. Olha, eu estou aqui. Não é isso. Mas dentro de você não pode haver esse espírito. Quando você identifica um espinho de um irmão, de alguém, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, não esqueça que você também tem seus espinhos. Não esqueça que você também tem os seus espinhos. Todos nós temos. E saber viver é saber conviver com os espinhos dos outros. Porque senão você vai viver isolado e vai morrer sozinho. Tem muitos pais que hoje estão morrendo sozinhos. Gente que tem uma idade avançada, que hoje está aí sozinho numa casa, ninguém vai visitar, e às vezes a pessoa pergunta, como é que pode o filho desprezar um pai assim? Você está entendendo isso, não? Tem gente hoje que está literalmente falando, morrendo sozinho, porque a vida inteira se isolou. Nós não fomos feitos para viver assim. Temos que saber conviver um com o erro dos outros. Posso continuar? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Observa bem esse versículo. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor do quê? Ou seja, cumpre uma lei, mas não cumpre outra, é transgressor da lei, do mesmo jeito. E aí que entra essa acepção de pessoa. O que o apóstolo Tiago está falando isso? Por que ele está dizendo isso? Porque, às vezes, a pessoa, ela julga, ela condena, ela faz acepção de pessoas por causa do erro daquela pessoa, mas quando ela julga, quando ela tem maus olhos, ela se torna tão pecadora quanto ela. Se ela condena porque a pessoa não é fiel, se ela condena porque a pessoa ela não é convertida, se ela condena a pessoa por causa dela mentir, por causa dela roubar, o que quer que seja, ao condená-lo, eu me coloco no mesmo nível que ele. Eu me coloco, aos olhos de Deus, eu coloco no mesmo nível que ele. E tem gente que dentro da igreja pensa assim, eu não roubo, eu não me prostituo, sou marido de uma só mulher, sou dizimista, frequento a igreja há tantos anos, e acha que por conta disso está agradando a Deus. Mas os seus maus olhos faz com que aos olhos de Deus ele se desagrade dela, tanto quanto uma pessoa que chegou agora na igreja cheia de vício. Você se lembra da mulher adúltera? Os religiosos foram lá para apedrejar ela. E o que é que Jesus disse? Tá bom. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. E o que eles fizeram? Deitaram fora as pedras. Por que eles deitaram fora as pedras? Porque eles tinham pecado. Mas é mais fácil ver o pecado dos outros do que o de si próprio. Mal eles sabiam que eles estavam no mesmo nível que aquela mulher que eles queriam apedrejar. Então, se alguém lhe fez mal, se alguém te tem aborrecido, se você tem razões para fazer acepção de qualquer que seja a pessoa, nunca se esqueça, se você julgar, você, aos olhos de Deus, fica igual ou até pior do que ela. Então, deixa na mão de quem? E siga a sua vida, siga a sua fé, siga aquilo que você acha que é certo. Percebe, sim ou não? Só para acrescentar. Você
sabe que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E lá, eu não me recordo, acho que é o capítulo 4 ou 5 de Gênesis, fala que Noé se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Um dos irmãos, revoltado pela atitude do pai, pegou ele nu e levou para fora da tenda, expondo a nudez para todo mundo. Como quem dissesse assim, tá bom, você quer fazer show? Você quer aparecer? Então tá bom. E colocou ele lá fora, expondo a nudez do pai para todos. Está escrito. Aí os 2 outros irmãos, quando viram aquilo, criticaram o irmão mais velho que fez isso, pegou o pai, diz a Bíblia que eles cobriram o pai, sem ver a nudez do pai, e o trouxeram de costas, para não enxergar a nudez do pai, e trouxeram para dentro de casa e cobriram o pai. Está escrito que Deus abençoou os filhos, e chamou e repreendeu duramente o pai, por ter feito isso, mas amaldiçoou o filho mais velho que expôs a nudez. Quem é que ficou nu? Não, vocês não ouviram o que eu falei, meu Deus do céu? Quem é que bebeu e ficou nu? O pai. Mas aos olhos de Deus, quem foi mais punido? O que pegou a nudez dele e saiu contando para todo mundo. Então, quando você fala mal, quando você julga, quando você critica, quando você espalha a nudez de alguém, a falha de alguém, aos olhos de Deus, isso é pior do que o erro daquela pessoa que você está a julgar. Entende? Percebe sim ou não? Por isso ele diz, às vezes a pessoa fica, porque eu cumpro as leis, eu cumpro, mas quando falha nisso, se torna tão errado quanto os que não fazem nada. E aí, para terminar, diz assim, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, para quem não teve misericórdia, também não vai ter para ele. Eu vou repetir. Para quem não tem, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, não terá misericórdia aqueles que também não têm com os outros. Não haverá perdão para aqueles que também não perdoam os outros. Então, a regra de Deus é o seguinte, o que você quer para si, faça para os outros. Assim como você se sente mal quando alguém julga você, alguém olhou para a sua roupa, viu que ela estava um pouco mais apertada, mas, poxa, você está com aquela roupa apertada porque engordou mais um pouco, não é porque você quer chamar atenção, mas alguém foi e julgou você. Você se sente mal por isso. Assim como você se sente mal por alguém que julgou você, não julgue quem. Assim como você não quer que ninguém julgue você, não julgue os outros. Assim como você quer que as pessoas tenham paciência com você, tenha com os outros. Faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por si. Ah, mas o fulano não merece. E você merece? Diga para mim que você merece. Ah, mas fulano não merece, fulano não merece meu respeito. Ah, e você merece? Quem é que merece? Então, dê aos outros o que você quer. Posso te dar um conselho que me ajudou muito? Uma vez o Bispo Macedo disse que nós temos que olhar pela ótica de Deus. A gente não cantou? Eu quero olhar como que é a música? Eu quero ver como o Senhor me olhou, não foi isso? Não é isso? Eu quero ser seu discípulo e ver como Jesus me olhou. Então, o que o bispo me ensinou foi isso, que a gente tem que olhar para as pessoas como Deus nos olha. E quando Deus nos olha, Ele nos olha como almas. Ele não olha como brasileiro ou como português, como pobre ou como rico, como negro ou branco, como antigo de igreja ou novo de igreja, como pecador ou como santo. Ele nos olha como alma. Ele tanto ama aquela pessoa que está aqui há 20 anos na igreja, fiel a Deus, como ama também o que chegou agora pela primeira vez, cheio de vício, cheio de pecado. Porque para Deus, Ele quando olha só vê o quê? Alma. Ele morreu na cruz pelos que o aceitaram e também pelos que o rejeitam. Então, quando a gente olha para as pessoas como almas,
A gente não fica, a gente não toma nenhum partido, nenhuma decisão pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa é, porque a gente olha ela como alma, e a alma está tudo no mesmo nível, seja antigo de igreja, seja novo, seja convertido ou incrédulo, seja bonito ou feio, alma é alma, alma é alma. Então, quando você olha assim, é impossível fazer acepção de pessoas. Isso é ser cristão. Amém? Isso é ser cristão. Você quer ser cristão? Você quer fazer isso? Então você vai pedir ao Espírito Santo para lhe capacitar, porque é fácil fazer com quem ajuda, mas tem gente que é difícil, não é difícil? Mas nós temos que fazer com quem? Com todos, porque todos são almas. Fiquem de pé, por favor.